A palavra é Jesus Cristo. Terça-feira, na 22ª semana do Tempo Comum, 2 de setembro de 2025. Oremos. Deus onipotente, fonte de todo dom perfeito, semeai em nossos corações o amor ao vosso nome e, estreitando os laços que nos unem convosco, fazei crescer em nós o que é bom e guardai com amorosa solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. As leituras da Santa Missa de hoje serão as seguintes. Na primeira leitura, o texto da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos de 1 a 6 e de 9 a 11. O salmo responsorial será o 26, com 3 estrofes, tendo entre elas o refrão: sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. E o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos 31 a 37. Como escopo da carta de Paulo aos Tessalonicenses, chegamos à temática escatológica sobre o dia da volta do Senhor, porque espalhou-se em Tessalônica um medo, um pavor, um pânico a respeito do fim. A volta do Senhor, a parousia, não era mais vista como um dom, como um momento de glória, mas como uma coisa terrificante que dava medo. O medo não é de Deus. O medo é algo que anuvia a fé e enfraquece o caráter da pessoa. Não tem lugar para medo no cristianismo, não. Porque o Senhor voltará, mas não como um dia previsível ou do qual tenhamos que nos ocupar tanto assim. Deixa isso para Ele. O que nos interessa é exatamente vigiar. Ele mesmo nos preveniu isso, para que vigiássemos na esperança. A esperança tem embutida nela a vigilância. E com a vigilância, as virtudes cardeais, a prudência, a temperança, a fortaleza e a justiça. As 4 virtudes cardeais servem para colocar equilíbrio na vida da gente e nos colocar sempre numa posição de serviço, de prontidão, de alerta. Não deixar a vida me levar, a vida leva eu. Não. É a gente que precisa ter a capacidade de dominar as coisas e a si mesmo, colocando a vida a serviço dos outros. Essa sim que é uma esperança proativa. E não ficar de espreita, esperando aí saber, adivinhar e buscar artifícios para conjecturas a respeito do fim do mundo. Os profetas da desgraça, os profetas do fim do mundo, que vivem, católicos e evangélicos, que vivem o tempo todo falando deste tema, de uma forma tão improba, tão incerta, tão sem fundamento, estes não agregam nada ao patrimônio, ao erário da nossa fé, das nossas igrejas. Estes irmãos estão perdendo tempo e falando do que não é importante e não interessa. Não devemos estar preocupados com isso. Deveremos sim, hoje, dar testemunho da nossa fé no Senhor, do nosso seguimento dEle, da busca da santidade em tudo aquilo que a gente faz, da convivência fraterna, na reciprocidade, naquela caridade que edifica, que dá glória a Deus com a própria conduta. Isso sim. Então, a bondade do Senhor vai ser vista já na terra dos viventes entre nós, e mais ainda, reluzente na vida eterna daqueles que viveram para espalhar a bondade, o dom de Deus em suas vidas, como nos ajudou
a rezar o salmista no Salmo 26 hoje. No Evangelho, Jesus foi a Cafarnaum, de Nazaré a Cafarnaum. E aí, nesta cidade, ensinava aos sábados na sinagoga e pela cidade, e o ensinamento dele era dado e percebido como provindo de alguém que tem autoridade. Quando chegou na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro que gritou: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." O demônio sabe bem quem é Deus. Tem até o nome de Deus na sua boca. Até o diabo tem o nome de Deus, o nome de Jesus, de Nazaré, na sua boca. Não é apanágio deste ou daquele católico evangélico falar o nome de Jesus, não. Se a nossa vida não estiver de acordo com o Evangelho, se a nossa vida se meter numa lama de corrupção, de podridão, de mentira, de desvios, de tudo que é criminalidade, nós poderemos tranquilamente ser comparados a demônios, que sabem muito bem o nome de Deus, o nome de Jesus. Aliás, de uso blasfemo, inclusive. Jesus ameaçou aquele demônio e disse: "Cala-te e sai dele." Cala-te. Não é a vociferação do demônio que vai prevalecer. É a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, que levanta-se e manda-se calar a voz do demônio, a voz do diabo, a voz achincalhante, acachapante do demônio a respeito de Jesus. Não, ele não vai prevalecer. Cala-te e sai dele é a ordem de Jesus, ao que o demônio lança o homem no chão, sai dele e não lhe faz mal nenhum. Com aquilo todos ficam espantados e comentam entre si: que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Porque esta palavra é palavra de vida, é palavra de salvação, de libertação, é palavra que devolve a pessoa a ela mesma. É palavra de respeito, e Deus faz respeitar a sua palavra no seu Filho Jesus. Aquele homem daí em diante será respeitado, vai viver de uma vida decente, nunca mais se esquecerá do que Jesus fez para ele. Quantos demônios Deus já tirou da vida da gente? Quantos ainda tem que tirar, não é? Quantas vezes Deus tem que te dizer na vida da gente: cala-te e sai dele, das palavras demoníacas divisoras, dominadoras do inimigo que são versadas por nós, ou de nós sobre alguém, ou por meio de nós a tudo e a todos. Estamos no mês da Bíblia, no mês da Palavra. Você já leu o seu texto de ontem e de hoje, da Carta aos Romanos? Ela tem 16 capítulos. Aproveite e leia um capítulo por dia. Assim, durante um dia você lê e no outro pode meditar, não é? Aproveite. Pegue a Carta aos Romanos, abra sua Bíblia, não deixe só enfeitando uma mesa não, e vá ler a Carta de São Paulo aos Romanos, podendo participe dos encontros de reflexão, de meditação que estão acontecendo na sua rua. Saia de casa, saia de si, vá ao encontro do outro para a partilha da palavra que liberta e que salva. Que Deus nos dê esperança, alegria, firmeza e equilíbrio. Coloque suas virtudes cardeais em nós, a justiça, a temperança, a fortaleza e a prudência. E tenha uma terça-feira serena, frutuosa e feliz.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.